cara que já concluiu o discipulado, já é um líder da igreja em algum nível, algum ministério, e ele não está performando bem. Não está performando de acordo com a expectativa, o ministério dele tem pendências que ele não está resolvendo. E aí, como que tu aborda esse confronto do líder que não está performando bem? Como é que tu faz a reunião com ele? Quais os princípios que tu segue para lidar com esse caso? Uma coisa que eu acho que é interessante é que, sim, se ele já chegou a ser líder, se ele já chegou àquela posição, é porque em algum momento ele fez bem, né? Ele teve boas atitudes, tomou boas decisões, fez um bom trabalho, pessoas o seguiram, pessoas acompanharam ele naquilo que ele estava fazendo. Então eu sempre tento mais um pouco com aquela pessoa, né? Então, às vezes ela trancou. Esses dias eu dei um exemplo aqui para os nossos líderes, né? Eu falei com eles, a gente está com a igreja em etapas de crescimento, e aí eu mostrei para eles, olha, quando a igreja estava nessa fase aqui, nós precisávamos de líderes A. E você se desenvolvia de A1 para A2. E aí você estudava um pouco mais, aprimorava, você virava A2 e ia para um líder A3. Aí a igreja cresceu e a gente precisou de novas estruturas. Na nova estrutura, eu não preciso de um líder A4. Eu preciso de um líder B1. Então você precisa mudar de categoria de liderança, não continuar aperfeiçoando a categoria que você estava inserido dentro dela. Então, óbvio, nós sempre vamos precisar de líderes A, mas eu também preciso de um líder B. Então, às vezes, a falta de performance acontece porque ele não mudou de categoria. Ele continuou sendo um líder A3, ele está tentando, e às vezes virou um líder A4, mas ele não conseguiu trocar de categoria, né? Aí no exemplo que eu dei para o nosso pessoal, eu fui até a D, porque eu fui mostrando que a gente teve 3 fases e a gente agora está na 4ª fase. Então agora eu preciso de líderes D1 e que depois se aperfeiçoem na linha D, na estrutura D. Então eu sento normalmente com a pessoa antes e converso com ela sobre isso. Falo assim, cara, você tem sido um líder B, eu preciso de um C, você tem sido um líder C, eu preciso de um D. Você não está performando, né? Você não está conseguindo avançar. A minha pergunta é, você não quer mais? Você se sobrecarregou e está agindo errado? Ou você não dá conta de ir mais? Então, dependendo da resposta, e não é a resposta necessariamente que a pessoa te dá, né? Porque dificilmente a pessoa te dá outras respostas. Ela sempre vai falar assim, não, eu vou tentar, eu vou conseguir, não sei o quê. Mas é a resposta da prática, do que ela está vivendo. Então, por exemplo, às vezes você vai ver se o cara não quer mais. Ele não está usando o tempo dele mais para aquilo, ele não está mais apaixonado por aquilo, ele não está mais dedicado para aquilo, ele marca e desmarca, ele não participa das reuniões, ele não participa de treinamento. Então, mesmo que ele fale, não, eu quero muito e não está performando, você vai identificar, cara, ele não quer. Né? Então, a pessoa que não quer, você precisa afastar, você precisa trocar. Às vezes a resposta dele vai ser, eu não consigo. Aí você precisa identificar, eu não consigo, eu já cheguei no meu limite, e tem gente que vai ser líder B para sempre, ele nunca vai virar C. Tem gente que vai ser C para sempre, nunca vai virar D. Todos nós temos os nossos limites. Eu tenho o meu limite, eu tenho um limite particular de liderança, que o dia que eu atingir aquele ponto, não importa o que eu fizer, eu não vou passar daquilo ali. Porque faz parte dos dons e talentos que Deus nos concedeu, da nossa personalidade, do que a gente aprendeu ao longo da vida, as experiências que a gente teve na vida e tudo, elas meio que criam um fator de limitação que é aquilo ali mesmo, né? Pedro nunca ia fazer o que Paulo fez com plantação de igreja. Por mais apaixonado por Jesus, mais cheio do Espírito Santo que ele era, ele nunca ia fazer o que Paulo fez. Porque ele tinha algumas limitações que ele não passava aquelas limitações. Então ele vai trabalhar dentro de uma outra perspectiva. E aí Paulo vai trabalhar dentro daquela outra perspectiva. Então, se o cara não tem a competência para fazer, então você tem que entender. Ele não tem, eu posso dar a ele, ou ele não tem porque ele já chegou no limite dele. Então chegou no limite, é a mesma coisa. Você não vai continuar caminhando com aquela pessoa naquela posição. Você vai manter ela na categoria que ela faz parte. E ela vai ser um líder C liderando Bs e As, enquanto ele vai receber um líder D para liderar ele. Se é por falta de habilidade de conhecimento, mas pode ser aprendido, você precisa também criar um mapa
para essa pessoa, de como ele desenvolve essas novas habilidades. Se é a terceira hipótese, que a pessoa está só se organizando errado, essa é a mais fácil, porque você vai sentar com ele e aí o seu papel como líder é liderar ele na organização da agenda dele, do trabalho dele, das ações dele, das prioridades. Às vezes ele acha que a prioridade é uma coisa, você tem que mostrar para ele, não, a prioridade é isso aqui, a prioridade é outra coisa. Né? Esses dias eu tive uma conversa com um dos nossos líderes, que eu dei para ele uma ação de desenvolvimento pessoal para poder fazer, e aí ele não estava fazendo, e aí eu fui perguntar, mas por que você não está fazendo? Ele falou assim, mas eu não tenho tempo para fazer. Né? E é uma das pessoas que mais atua na nossa igreja, assim, que trabalha bastante, que dá bons resultados, etc. Aí eu falei, tá, mas por que você não tem tempo? Aí ela começou a me descrever todas as coisas que estava fazendo. E aí, analisando as coisas que ela estava fazendo coisas de líder C. Que é a categoria que ela estava, mas não é a categoria que eu quero que esteja. Eu preciso que vire D. Aí eu falei assim, ó, isso aqui não é para fazer mais. Eu preciso que você separe um tempo para essa ação de desenvolvimento, porque a hora que isso acontecer, você vai produzir mais do que continuar fazendo isso aqui, mesmo que por um tempo a gente tenha um prejuízo que essa ação não vai acontecer. Mas depois que você desenvolver, o benefício é maior do que essa ação ter acontecido até aquele momento. Né? Então você reorganiza a agenda com seus liderados. E quando chega no ponto de ter que tirar alguém, ou ela não conseguir passar para o nível D, tem que dizer, não, vamos voltar para o C e tu fica aí com as tarefas do cargo anterior que ela estava e acha uma outra pessoa para aquele cargo que ela deveria ser capaz de fazer e não faz. Como tu conduz essa retirada de poder da pessoa para que ela não fique ressentida? Tem algum princípios que tu segue? A minha expectativa é que depois da conversa a pessoa conduza isso. Né? Então a pessoa chegue e fale com a própria equipe. Gente, a partir de agora, fulano vai fazer isso aqui, é ele que vai estar com vocês aí, à frente, blá 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 e tudo, que eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou ter uma outra ação, eu vou ter uma outra situação, e não sei o que, Deus te abençoe, etc. E aí a coisa siga em frente. Né? Eu tive um ministério aqui na igreja, quando a gente estava desenvolvendo, que o líder do ministério não estava fazendo. Né? E na minha leitura, não estava fazendo porque não queria. Né? Ele não estava priorizando aquilo, não estava colocando aquilo como algo realmente importante para ele executar. Daí eu tive uma conversa com ele para tirar, e ele se ressentiu, não gostou, ficou chateado e me ligou um dia e falou poucas e boas, não sei o quê, né? E aí eu tirei ele e coloquei outra pessoa para liderar, que tinha menos capacidade técnica do que aquele líder, mas tinha mais capacidade organizacional e mais vontade de fazer as coisas. Então, isso compensou a capacidade técnica daquele líder. Essa líder ficou liderando o ministério por um tempo, até que outras pessoas foram surgindo que tinham tanto a capacidade técnica para fazer, quanto desejo e tempo para poder fazer aquilo ali. E aí ela fez a transição. Aí ela falou, a partir de agora, fulano que vai ser o líder, tal, não sei o quê, maravilha. Enquanto eu vou fazer outra coisa. Então, no mesmo ministério, nós vivenciamos as duas situações. Uma que foi negativa, a pessoa não estava fazendo e achou ruim de ser trocado, e uma que foi positiva, porque a pessoa que substituiu o primeiro se substituiu. Então, eu sempre tento que a pessoa faça isso, porque é uma situação menos, vamos dizer assim, humilhante, menos grave, ela se expõe menos naquela posição do que se ela foi tirada da situação. Quando a pessoa não aceita isso, aí tem que tirar, e aí você sabe que você vai enfrentar uma situação mais agradável. Mas assim, nunca a igreja pode ser prejudicada por conta de uma pessoa. Nunca a igreja pode deixar de avançar porque eu não quero magoar uma pessoa, eu tenho medo de perder uma pessoa. Então, uma pessoa é muito importante.
E a gente precisa fazer o máximo para não perder, mas nunca em detrimento de um grupo de pessoas. Né? Um grupo de pessoas é mais importante do que uma pessoa. Então a gente precisa ter essa coragem de agir para não deixar a coisa descambar. Mais uma vez surge essa questão da necessidade do pastor criar, parece que uma casca, uma tolerância ao conflito, ao desconforto, a pessoas não gostarem dele, para várias situações dentro da igreja. Isso aí vai ter que conviver o resto da vida, né? Se quiser ser pastor. E se quiser ficar bem e saudável, não pode ficar assumindo culpa dessas coisas. Você tem que entender, cara, eu não tô fazendo isso por mal, porque eu não gosto da pessoa, porque tem que ser feito. Então eu não vou ficar culpado de fazer o que tem que ser feito. Eu deveria ficar culpado de não fazer, né? Porque tem um porquê de estar fazendo aquilo ali, né? Porque não gosto da pessoa, não tem afinidade, não sei o quê. E aí entra isso também. Tem muitos líderes, muitos pastores que colocam pessoas em cargos de liderança por afinidade, por amizade, não necessariamente porque aquela pessoa tem competência para fazer aquilo ali. Agora, também uma coisa que é importante, você não substitui um líder que não está fazendo bem feito por outro que não vai fazer bem feito. Então você precisa também, quando vai substituir, entender que o próximo vai fazer melhor do que esse que está fazendo agora. Então, às vezes as pessoas ficam pensando assim, tem que substituir o líder, tem que trocar, ele não está fazendo bem feito, não sei o quê. Mas aí você vai olhar as outras opções não são melhores do que o que não está fazendo. Então você vai precisar tentar motivar e trabalhar com o que não está fazendo, às vezes até por um tempo, até que outras pessoas façam. Para mim, o exemplo claro disso na Bíblia é a ação de Davi com Joabe, né? Davi, ele não gostava de Joabe na liderança do exército desde que o Joabe traiu ele, Davi, matando Abner. Isso foi bem no iniciozinho do reinado. Mas Davi ficou 33 anos tolerando Abner como capitão do exército, porque ele falava, a força que ele tem e o apelo que ele tem para as pessoas, o impacto de tirar ele seria maior do que o desgosto de deixar. E ele deixou o Abner até o fim da vida dele, quando ele mandou o Salomão matar ele lá e não deixar que ele fosse o capitão do exército do Salomão. Né? Então isso também tem que ser pesado, você não pode tirar e ficar trocando pessoas. Né? Você precisa analisar se você tem a pessoa para poder ser colocada ali e aí você faz a troca. Vai ter que pensar estrategicamente, tolerar um pouco de desconforto por algum tempo. Gostou desse vídeo? Gostaria de saber mais sobre a nossa mentoria para pastores e líderes? Nela você terá a oportunidade de participar de mentorias mensais com o Mateus Rett, discutindo crescimento de igreja e tendo a chance de fazer as suas perguntas diretamente a ele. E não é só isso, além da mentoria você terá acesso a um curso sobre crescimento e revitalização de igrejas com mais de 16 horas de aula, resumindo tudo o que você precisa saber para romper as barreiras de crescimento da sua igreja. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.